Mais uma vez estamos aqui e agora, na sequência, a quarta aula da língua portuguesa, que vai versar sobre o pronome relativo e as orações subordinadas adjetivas e a conjunção integrante e as orações subordinadas substantivas. É importante enxergarmos as duas, lado a lado, frente a frente, para observar que, num concurso, as duas batem liderança e vêm juntas. Para sabermos a diferença de uma e de outra, morfológica e sintática, armamos a aula de hoje para que possamos, nessa brincadeira de reconhecimento, chegarmos à resposta exata. Antes de começar a aula da professora Bia, alguns recados. Você adquiriu esta videoaula e por isso tem acesso a este vídeo em modo privado no YouTube. A reprodução é proibida para terceiros, sendo monitorada por rastreamento ativo. Você também recebeu por e-mail um material de apoio em PDF. Curso Vigor, excelência em cursos preparatórios para concursos públicos municipais, estaduais, federais e militares. Qualquer banca vai pedir a identificação do quê? Se não pedir, para você chegar no restante que a gente vai estudar, você precisa saber quem é quem. Entenderam? No momento que eu sei que o que é pronome relativo, eu vou responder o resto. Então, se eles não te pedirem diretamente o que como pronome relativo, eles vão te pedir o pronome relativo e as suas orações. E para saber a oração onde ele se integra, você tem que saber se ele é pronome relativo ou conjunção integrante. Resumindo, para identificar o pronome relativo, eu olho para trás, por isso a gente diz que pronome relativo é anafórico, é uma relação anafórica. Anafórica significa o que vem antes, catafórico significa o que vem depois. Isso é linguagem que se utiliza em enunciados. Então, antes é anafórico, catafórico e depois, certo? Antes, anafórico, catafórico, depois, para você saber que essas palavras são sinônimas. Então, o que sempre é uma questão, uma relação anafórica. Você olhou para trás, achou um substantivo qualquer, um pronome qualquer, ou um ou, a, os, as, chame a esse vocábulo de pronome relativo. Não, mas eu fiz o mesmo teste, olhei para trás e tinha um verbo qualquer. Quando eu te digo verbo qualquer, eu não estou restringindo que seja de ligação, é qualquer, pode ser de ligação. Qualquer verbo que esteja antes do vocábulo que, e você puder colocar na frente dele esse, essa ou isso, e ler o período, e ficou numa estrutura perfeita, fonética, você tem a este que chamado de conjunção subordinativa integrante. Bom, depois que eu sei fazer a distinção dos quês, eu tenho que saber o que, quem, onde, qual, cujo, que agora eu identifico como pronome relativo, fazem nas orações, sintaticamente. Eles introduzem, olhando para o mapa, uma oração subordinada adjetiva. A oração nunca é subordinativa, a oração sempre é subordinada, por isso eu mudei de cor. Isso faz a diferença no concurso. Quando eles te dizem, o verão que se aproxima, já sei que o que é pronome relativo. Então, ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Estou fazendo uma questão em forma de romanos. O verão que se aproxima será quente, será muito quente. Então, o verão que se aproxima, Romano 1, o vocábulo que é pronome relativo. Introduz uma oração subordinada adjetiva. Não, mas a banca disse que introduz uma oração subordinativa adjetiva. Então, está errado. A oração sempre é subordinada. Essa é a terminação. E como ela começa com pronome relativo, ela é sempre adjetiva. Não, mas eles me disseram outra coisa. Então, está errado. É oração subordinada adjetiva, o fato de uma oração começar com pronome relativo. E o fato de começar com pronome relativo é saber a distinção, que qual, cujo são pronomes relativos e que, quem, onde eu olho para trás, substantivo, pronome qualquer, ou, a, os, as, faz com que ele seja um pronome relativo. Porém, aconteceu aí numa prova de final de semana, esse exemplo aí, ó. Esta é a forma como resolveremos o problema. E eles queriam saber, num romano, o que era este como, e no outro romano, como resolveremos o problema, que tipo de oração é essa.
E o como, minha gente, pode ser muita coisa. A gente vai fazer numa horinha que eu tiver que entrar no como, a gente vai dar todas as funções dele. Mas hoje, como é que eu sei que um como é pronome relativo? Quando você olha para trás e bate num substantivo, ou num pronome, ou num o, a, os, as. É a mesma coisa. Então, quando eu digo esta é a forma como, mas eu diria que ele é comparativo, tal qual resolveremos, conforme resolveremos. Não. Se fosse conformidade, teria vírgula, lembra? A questão da conformidade. Mas no momento que você tem um substantivo, vamos nos fixar nisso nessa hora. Quando você tiver um como e antes dele bate um substantivo ou um pronome qualquer, ou um o, a, os, as, este como é chamado de pronome relativo. Então, neste exemplo que caiu nessa prova, este como é um pronome relativo. E, neste exemplo, ele está introduzindo uma oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva. Só que agora, olhando para o mapa, a oração subordinada adjetiva divide-se em duas. Em osai e osar. O que significa osai? É uma sigla que a gente criou para dizer que a oração subordinada adjetiva, porque ela começa com pronome relativo. E ela é explicativa porque antes vai aparecer uma vírgula, um travessão ou um parênteses. Olhando para o mapa, vocês estão entendendo isso que eu estou falando. Quando é que eu identifico uma oração subordinada, adjetiva, explicativa? Quando ela começar com pronome relativo. E quando antes dela aparecer uma vírgula, ou um travessão, ou o início de um parênteses. Nós chamamos a essa oração de subordinada, adjetiva, explicativa. Mas ela se divide em duas, a osa. Ela também pode ser osar, está ali no mapa, oração subordinada, adjetiva, restritiva. Quando é que eu tenho uma restritiva? Quando a oração começar com pronome relativo. Já sei como identificar um pronome relativo. Eu olho para trás, tem que ter um substantivo, um pronome qualquer, um o, a, os, as, já sei que é pronome relativo. A certeza de ser um pronome relativo é a certeza de nascer uma osa, oração subordinada adjetiva. Mas se ela tivesse vírgula, travessão ou parênteses, ela seria explicativa. Não tendo a vírgula, nem o travessão e nem o parênteses, ela é restritiva. Oração subordinada adjetiva restritiva. É uma oração que restringe a oração principal. Mas eu sou leigo em português, então reconheça pelo sinal de pontuação. Tem que ter pontuação para ser um osai, oração subordinada, adjetiva, explicativa. Se ela restringe, é porque não vai ter a pontuação, ela é necessária para qualificar a oração principal. Então, não vai aparecer antes do pronome relativo uma vírgula, um travessão ou um parênteses. Enquanto você é leigo no português, entenda a oração subordinada adjetiva assim. Reconhece o pronome relativo. Qual, cujo, perfeito. Que, quem, onde, agora tem o como na encrenca, raríssimas vezes, mas já está começando a aparecer em concursos. Você olha para trás, tem um substantivo junto, um pronome qualquer, um o, a, os, as, chame de pronome relativo. O fato de ser pronome relativo, tem certeza que a oração é subordinada adjetiva. E o fato de ter vírgula, travessão ou parênteses na frente do pronome relativo, te dá certeza de dizer que tem aí uma oração subordinada adjetiva, explicativa. Mas é pronome relativo, Bia, e não tem sinal de pontuação. Então, nasceu aí uma osar, oração subordinada, adjetiva, restritiva. Tudo que está nesse mapa é olho de concurso. Então, agora a banca te disse assim, o verão que se aproxima virá quente. O verão, vírgula, que se aproxima, vírgula, virá quente. Completei o meu período. Se você entendeu. Romano número 1, estou afirmando que o que neste exemplo é um pronome relativo. Correto. Olhei para trás, tem um substantivo neste exemplo, ele é pronome relativo. Romano número 2, está introduzindo uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Perfeito,
Tem vírgula na frente do quê? Introduziu uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Romano número 3, a função morfológica. Morfológica, minha gente, são as classes gramaticais: artigo, substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e numeral. Eu quero saber que função, como classe gramatical, tem aquele que o nome dele diz pronome, ele é pronome relativo, ele é um pronome, correto? Mas ele tem a função de adjetivo. Por isso a oração é chamada de subordinada adjetiva. Ele é um pronome na função de adjetivo, de qualificar. Por exemplo, o verão que se aproxima. Não é qualquer verão, poderia ser o verão que marcou o ano de 1830. Não, mas agora eu quero o verão que se aproxima. Então, ele está qualificando o tipo de verão que eu estou colocando. Certo? Por isso ele é uma oração subordinada adjetiva, morfologicamente, função de adjetivo. Não, mas agora eu quero saber que, sintaticamente, o que ele faz, essa oração? Faz introduzir uma oração subordinada adjetiva, que, se estiver com vírgula antes do pronome relativo, ele vai ter a função sintática de aposto. Está ali, aposto. Ora, eu não posso te dizer que sintaticamente a função é de adjetivo, porque adjetivo é a função morfológica. Você está lá no concurso, ele pediu função morfológica. Aposto não é morfológico, nem adjunto adnominal é morfológico. Eu acabei de citar que morfológicos são as 10 classes de palavras. Daí eles te fazem isso. A função morfológica da oração, o verão que se aproxima, de adjetivo, letra B, de adjunta, Romano 2, de adjunta adnominal, Romano 3, de aposto, eu já sei que adjunta adnominal e aposto não é morfológico, entenderam? Então, eu vou marcar X, que a função morfológica é de adjetivo. Mas, se ele te pedir a função sintática, adjetivo não é sintático. Sintático é sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunta adnominal, adjunta adverbial, aposto. Estão vendo? Morfologicamente eu citei as classes, daqui eu estou citando os termos da oração. Então, sintaticamente, o verão, vírgula, que se aproxima, vírgula, virá quente, eu sei que é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, que o que é pronome relativo, tem função morfológica de adjetivo. E o fato de estar com vírgula, ele tem dupla função. Ele tem a função de adjunto, adnominal, junto do nome. Adjunto, adnominal, o verão que se aproxima, não está se referindo ao verão, está junto do nome, adjunto, adnominal. E por ter vírgula, também de aposto. Somente a osai tem dupla função. Repetindo, somente a osai, e é osai, toda oração que inicia com pronome relativo, que tenha vírgula, travessão ou parênteses, terá dupla função de adjunto, adnominal e de aposto. Mas Bia dizia assim, o fato que eu li no jornal era dramático. O fato que eu li. Eu já sei que este aqui é pronome relativo. Se nós entendemos o mapa, você sabe por quê. Você olhou para trás, fato é um substantivo, então este que é pronome relativo. O fato que eu li no jornal não tinha vírgula na frente do quê? Nasceu aí uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. O fato de não ter vírgula, travessão ou parênteses é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Ora, qual é a função morfológica dessa oração? De adjetivo. Por isso o nome dela é adjetiva. De adjetivo, morfologicamente. Mas e sintaticamente? Sintaticamente, somente de adjunto adnominal. Porque quem tem dupla função é a osai, a oração subordinada, adjetiva, explicativa. Ela tem a função de adjunto adnominal e de aposto. Daí a banca te diz assim, o verão, vírgula, que se aproxima, vírgula, virá muito quente. Eu já sei que tem vírgula na frente deste que e que este que é uma oração subordinada, adjetiva e explicativa. Daí eles vão te dizer, uma das funções presente nessa oração,
que se aproxima, tinha vírgula, está presente no exemplo o fato que eu li no jornal era trágico? Uma das funções sintáticas, sim. Uma das, adjunta de nominal. Mas eu não posso te dizer que as funções são as mesmas, porque a OSAI, que é a oração subordinada adjetiva explicativa, tem dupla função, de adjunta de nominal sintático e de aposto. Mas uma das funções também está presente na oração subordinada adjetiva restritiva. Certo? Compreendendo os enunciados, é isso que interessa. A gente tem que saber o mapa, mas saber como é que a trama é feita. Feito? Bom, ainda, minha gente, eu tenho uma baita de uma encrenca, e que aconteceu numa das provas aí últimas. Eles diziam assim, ó, foi omitida a vírgula caso exista. Foi omitida a vírgula caso exista. Bah, e agora, Bia? Eu fui fazer a prova convicta de que OSAI, oração subordinada adjetiva explicativa, é o pronome relativo antecedido de vírgula, travessão ou parênteses, e que OSAR não. E agora, no enunciado, dizia que a vírgula foi omitida caso exista. Mas quer saber em que alternativa existe OSAI? Oração subordinada adjetiva explicativa. Bom, quem consegue fazer pela coerência, pelo sentido, sabe que se eu chamo de explicativa é porque ela está aumentando. Eu não precisaria explicar a oração principal, porque nela se mantém o sentido. Enquanto que a restritiva restringe. Quando eu te digo, o verão que vem aí, eu poderia ter dito que o verão, que era de 1840, bom, daí eu estou explicando se eu colocar entre vírgulas ou restringindo se eu não colocar com vírgula. Você não quer isso? Tem uma dica legal. Vão acompanhando ali. Sempre que você achar o pronome relativo olhando para trás e você encontrou um substantivo sentimento, eu vou seguir aquela ordem ali, não precisa ser aquela ordem, mas eu vou seguir para você acompanhar melhor. Eu localizei o pronome relativo, olhei para trás, e o substantivo era um substantivo sentimento. Quando eu te digo, o amor que une os homens faz bem ao coração. Ora, eu sei que o amor une os homens. O próprio amor, a própria palavra, né, já se explica. Mas se, de repente, na hora da prova, é muito difícil você pensar em tudo isso, pensa que se antes do pronome relativo aparecer um substantivo sentimento, concordo que o amor é um substantivo sentimento, este pronome relativo virá com vírgula ou travessão ou parênteses. Se tivesse, eu saberia, mas eles me avisaram que foi omitida a vírgula propositalmente. E eu vou marcar X aí, que ela é uma OSAI, porque o amor une os homens sempre. Em nenhum momento o amor vai deixar de unir os homens, certo? Então, no momento que você, antes do pronome relativo, enxergou um substantivo sentimento, nasceu uma OSAI, oração subordinada adjetiva explicativa. Segunda dica legal que fica se fizerem isso, você pega o pronome relativo e olha para trás. Se você encontrar um substantivo fenômeno da natureza, quando eu te digo a chuva que molha as plantas, em nenhum momento a chuva vai deixar de molhar as plantas. Se eu parar para pensar, tem sentido. Mas, às vezes, na hora da prova, a gente está, né, meio perturbado com tanta coisa para resolver. Pensa que sempre que você tiver um pronome relativo e antes tiver um substantivo fenômeno da natureza, tem uma OSAI. Está nascendo aí uma oração subordinada adjetiva e explicativa. Ela está servindo apenas para puxar o elástico, para te dar um plus, porque não precisaria. Por isso, ela teria que ter vírgula, travessão ou parênteses. Finalmente, eu peguei meu pronome relativo, olhei para trás e tinha um substantivo que não era sentimento, que não era fenômeno da natureza, mas que tinha um adjetivo do lado. Quando eu te digo, o amigo da minha infância, que chegou hoje, trouxe-me lembranças mil. O amigo da minha infância. Ora, se eu não tivesse o da minha infância, o amigo que me trouxe lembranças mil seria qualquer amigo. Se eu quero pensar, é assim.
certo? Se eu quero interpretar. Mas no momento que eu coloquei o amigo da minha infância, eu já sei quem é o amigo. Então, este que é um plus. Este que vai servir como uma explicação. Por isso, deveria ter vírgula, porque nasceria aí uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Tá, Bi, se eu tivesse dito o amigo que chegou hoje, trouxe-me lembranças 1000. Bom, o amigo não é fenômeno, não é sentimento, não está qualificado, como eu dei anteriormente, é um amigo qualquer. Então, eu estou restringindo. Aquela oração que está ali no meio é que está me dando exatamente o que eu preciso daquele amigo. Então, eu não virgularia. Então, eu excluo a restritiva por aí. O teu substantivo não é sentimento, não é fenômeno da natureza e não está qualificado, então o teu que gerou uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. É uma dica que funciona e observem que na questão que caiu, eu peguei a questão da prova e a questão que caiu, perfeitamente dá para a gente fazer isso, olha ali, ó. Foi omitida a vírgula caso seja necessária. Em que alternativa existe osai? Claro, lá não estava escrito osai. Estava escrito oração subordinada, adjetiva e explicativa. Eu aqui no quadro fiz a sigla para a gente, né, ocupar menos espaço. Daí nenhuma tinha vírgula, mas eles avisaram que foi omitida a pontuação. Por quê? Porque na explicativa, o indicador de ser osai é a vírgula, é o travessão, é o parênteses na frente do PR, do pronome relativo. E não tendo, é osar. Daí eu olhei, o Sol, que é um astro, aquece a Terra. Primeiro eu vou ver onde é que está o pronome relativo. Está aqui. Por que eu sei que o que é pronome relativo? Porque anaforicamente, Sol é um substantivo. E no momento que tiver um substantivo, um pronome qualquer, um ou, a, os, as, eu sei que este que é pronome relativo. Isso eu tenho certeza. E que nasceu aí uma osa oração subordinada adjetiva, também eu sei. Mas eles querem explicativa, e a informação que eu tenho, gramatical, é que tem que ter vírgula, travessão ou parênteses, e não tem. Daí eu usei uma dica ali que a Bia me deu. Sol é fenômeno da natureza. Correto? Por ser fenômeno da natureza, a vírgula existiria aqui e nasceria aí uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. No Romano 2, então, este 1 está correspondendo ao que eles estão me pedindo. No Romano 2 disse assim, o amor, que é um sentimento nobre. Primeiro eu vou ver se tem pronome relativo. E tem. Por que eu sei que este que é pronome relativo? Porque ao olhar para trás, amor é um substantivo. E no momento que eu tenho um substantivo, esse que é classificado como pronome relativo, introduzindo uma oração subordinada, adjetiva. Mas eu não sei se ela é explicativa ou restritiva. Se tivesse vírgula, eu saberia. Não tendo, agora eu estou em dúvida, porque o enunciado me avisa que foi omitido propositalmente. Daí eu fui ver, amor é um sentimento. Está aqui no mapa. Então, eu já sei que neste que deveria ter uma vírgula. E, por essa razão, nasceu aí uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Por isso, Romano 2 também confere. No Romano 3 diz assim, ó, o mandamento de Deus que os homens aprendem tem fundamento humano. Primeiro eu vou ver se esse que é pronome relativo. Olhei para trás, o mandamento de Deus. Está se referindo ao mandamento, que é um substantivo. Então, este que é pronome relativo. Olha a diferença lá, para ser conjunção integrante, eu teria que ter um verbo antes e colocar esse, essa ou isso na frente. Certo? Pode ser que no romano eles te digam que este que é conjunção integrante, então você já sabe que não é, ele é pronome relativo. Por ser pronome relativo, ele introduziu uma oração subordinada, adjetiva, isso eu sei. O fato de ser pronome relativo. Mas se tivesse vírgula, seria osar, e sem vírgula é osar, mas foi omitida a vírgula. Então, eu olhei para trás e vi que mandamento não é fenômeno da natureza. Não é sentimento, mas ele está qualificado, o mandamento de Deus. Não tem ali o referencial do mandamento? Então, nasceu aqui uma oração subordinada, adjetiva e explicativa, por isso, todas conferiram nessa prova. Todas são osai, deveria ter vírgula, ou travessão ou parênteses, mas o enunciado deixou bem claro que foi omitido. Eu, pela coerência, daria para fazer, mas, para não perder muito tempo,
resolva por este macetezinho aí que funciona, ok? Nos despedindo, então, da oração subordinada adjetiva, vamos ver se a gente entendeu, fazendo um feedback. Para ter uma OSA, eu preciso ter pronome relativo. Qual ou cujo. Mas se for que, quem, onde, agora tem um como atrapalhando a minha jogada, ó, eu olho para trás, onde tiver pronome relativo, um substantivo antes, um pronome qualquer, um o, a, os, as, eu chamo de pronome relativo. Ele é pronome relativo. Mas qual é a função morfológica que tem um pronome relativo? A função morfológica é de adjetivo, porque sintaticamente ele introduz uma oração subordinada adjetiva, que se tiver vírgula, travessão ou parênteses, será chamada de osai, oração subordinada adjetiva explicativa. Neste caso e único, eu terei dupla função sintática, uma morfológica, de adjetivo, e dupla sintática, de adjunto adnominal e de aposto. Toda osai tem dupla função. Já caiu em prova em que a alternativa, a oração tem dupla função. Todas começavam com pronome relativo, mas uma era osai, as outras eram osar. É a osai que tem dupla função sintática, de adjunto adnominal, e todo enxerto que se refere ao que vem antes, explicando com verbo e com pronome relativo, tem função de aposto. E isso lá na pontuação a gente vai usar novamente. Por isso a gente tem que marcar bem. Mas eu tenho a osar. A osar é a oração subordinada, adjetiva restritiva, que também começa com pronome relativo, mas que não tem sinal de pontuação antes, cuja função sintática é apenas uma, de adjunto adnominal. Por isso, uma das funções sintáticas presentes na osar também está na osai, que é o adjunto adnominal. Mas a osai tem mais um, que é de aposto. Bom, daí a gente também sabe que, se omitirem os sinais de pontuação, a gente tem uma carta na manga, sempre olhando para trás. Substantivo sentimento, substantivo fenômeno da natureza, ou um substantivo já qualificado, caracteriza o nascimento de uma osai, oração subordinada, adjetiva e explicativa, que deveria ter vírgula, travessão ou parênteses, mas porque o enunciado disse que foi omitida propositalmente, eu tenho essa carta na manga para resolver a minha questão. Estamos saindo da OSA, da oração subordinada adjetiva, estamos entrando na oração subordinada substantiva. Mas antes disso, só mais uma questão que caiu aí na prova aí desse final de semana. As orações em destaque estão corretamente classificadas em: o futuro é uma espécie de banco ao qual vamos remetendo um a um os cheques de nossas esperanças. A oração identificada está em azul. Lá estava em negrito. Eu mudei de cor para você saber que a oração identificada era essa, ao qual vamos remetendo um a um os cheques de nossas esperanças. Ora, eu já sei que uma oração que nasce com qual, cujo, que, quem, onde, pronome relativo, introduz uma oração subordinada adjetiva. E que, se não tiver pontuação, não avisou nada, não tem sinal de pontuação, tem aí uma osar. Correto? Então, a primeira oração identificada é isso. Eles estão me dizendo que osar na primeira oração. Perfeito. Osai na primeira não é, já estou tirando. Estou ficando com a letra B. Osar tanto na primeira quanto na segunda, por enquanto está valendo, enquanto eu não chego na segunda. Agora, osai tanto na primeira quanto na segunda, já matei. E apenas uma das orações analisadas é adjetiva, quem sabe é só essa. Por enquanto eu fiquei com 3, certo? Bom, daí eu vou para a segunda oração. Ora, não é possível que todos os cheques sejam sem fundo. Para este que ser pronome relativo, eu tenho que olhar para trás e eu encontrei um verbo. O pronome relativo não tem verbo antes, correto? Aqui você tem um verbo. Quando você tem um verbo, olha ali, ó. Daí você coloca o esse, essa ou isso na frente. Vamos ver, não é possível isso.
Ora, não é possível isso, que todos os cheques sejam sem fundo. Já sei que este que não é pronome relativo. Um fato de ter um verbo antes, eu acrescentar na frente dele esse, essa ou isso, me deu certeza que este que não é pronome relativo. Este que é conjunção integrante. Por essa razão eu mostro o mapa lado a lado. Aqui não dá para estudar primeiro as adjetivas sozinhas, daqui 2 aulas eu te dou a substantiva, daí tu já não lembra aqui. Está vendo que nessa questão mostrou os dois, um do ladinho do outro. E o fato de você ter um que conjunção integrante, a oração não será chamada de subordinada adjetiva. A oração será chamada de subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva. Essa questão te mostra bonito a diferença de uma OSA e de uma OSS. A OSA começa com pronome relativo e a OSS começa com conjunção subordinativa integrante. Como é que eu enxerguei a diferença dos ques? Você olhou para trás, tinha um verbo, você colocou esse, essa ou isso na frente do que? Conjunção integrante, que é diferente do pronome relativo, que você encontra um substantivo, um pronome qualquer, ou um ou, a, os, as antes do vocábulo que. Por isso, eu já sei que esta oração aqui é subordinada substantiva. Se eles não me derem outros nomes ali, oração subordinada substantiva, ela é. Entenderam? Porque a substantiva agora se divide em 6. Mas se me disser que ela é uma OSS, ela é. O fato de começar com conjunção integrante. Vou ver o que diz. Está dizendo que osar na primeira e osai na segunda. Não. Não, porque para ser osai na segunda, teria que começar com pronome relativo. Correto? Na letra D, que eu também acho que é, osar tanto na primeira quanto na segunda. Osar na primeira, mas na segunda não é osar. Concordam comigo? Porque ela é OSS. Apenas uma das orações analisadas é adjetiva. Correto? Sim. Apenas uma das orações é adjetiva, porque a outra é substantiva. Normalmente, quando eu faço o mapinha, eu crio os exemplos. A gente tem 50 anos de sala de aula, já sabe decor vários exemplos. Mas eu procurei trazer os de último aí, ó, os que estão efervescentes, para ver o que está na cabeça de cada componente, né, que monta aí as provas, o que eles estão pensando. E por isso eu digo, estudar pronome relativo é estudar o pronome relativo casadinho com a conjunção integrante, porque elas vêm lado a lado. Ou para identificar o que, daí você fica sempre entre duas, se é pronome relativo ou conjunção integrante, ou pela oração, que foi o caso. Estamos entrando agora nas orações subordinadas substantivas. Ora, eu não consigo chegar aqui sem fazer alusão aqui. Eu já sei que uma oração é subordinada adjetiva quando começa com pronome relativo. E agora eu sei que a oração é subordinada substantiva quando ela começa com conjunção integrante. Já sei identificar. Conjunção integrante começa sempre pelo vocábulo que, exceto numa situação. E daí eu fiz uma atenção. E sole. Jamais você vai ter se numa oração subordinada substantiva que se divide em 6 nas demais divisões que não seja na número 4. Você só tem um se funcionando como conjunção integrante quando ela for chamada de objetiva direta. Todas as demais começarão sempre com que conjunção integrante. Aqui você já sabe que pode começar com qual, cujo, que, quem, onde, como, né? Agora, aqui você já sabe que um que será conjunção integrante quando, olhando para trás, você encontrou um verbo qualquer. Aqui é de ligação, pode ser qualquer. E você colocou na frente do que esse, essa ou isso. Conjunção integrante, oração subordinada substantiva. Mas a oração adjetiva se divide em 2. Eu já te dei a fórmula de como identificar osai de osar, correto? Eu identifico osai pela vírgula, travessão ou parênteses. Eu identifico osar quando não tem sinal de pontuação. Agora também eu criei fórmulas aqui. Isso é uma fórmula que você enxergando lá no exemplo, qual é a tua obrigação na hora? É identificar se é conjunção integrante. Isso eu não posso fazer por você.
Identificou que é conjunção integrante? Você tem absoluta certeza que nasceu aí uma oração subordinada substantiva. Isso ninguém tira. Porém, ela pode ser substantiva positiva, substantiva completiva nominal, substantiva objetiva indireta, substantiva objetiva direta, substantiva predicativa ou substantiva subjetiva, a preferida das bancas. Mas quando é, Bia, que eu diferencio uma da outra, perfeito. Memoriza as fórmulas. Matematicamente, a gente tendo uma fórmula, a equação, né, se desenrola tranquilo. Isso aqui eu que criei aqui, fórmula. Por isso, tem que entender o que eu fiz aqui. Você identificou que o que é conjunção integrante. Perfeito. Já sei que ele é conjunção integrante. Na frente do que conjunção integrante tem 2 pontos. Nasceu aí uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Olha lá o modelo das questões, isso aí caiu domingo, minha gente. Faz 3 dias caíram essas questões aí. E é bem o nome, oração subordinada, substantiva, apositiva. O fato de eu reconhecer um que conjunção integrante. E o fato de, na frente dele, ter 2 pontos. Daí eu fui ali, eu fiz aquele ali, é o exemplo que eu criei. O Brasil... Onde é que está? O Brasil pede isto. Eu nem preciso saber se esse que é conjunção integrante, até tenho isto ali. O Brasil pede isto. 2 pontos. Que 2020 venha em paz. O fato de você ter um que, conjunção integrante, e ter 2 pontos, olha o que acontece num concurso público. Romano número 1, estou fazendo as questões do exemplo 1. O Brasil pede isto, 2 pontos, que 2020 venha em paz. Romano número 1. O vocábulo que é uma conjunção subordinada integrante. Falso. Porque a conjunção nunca é subordinada. A conjunção é subordinativa. Tiva, está ali bem grande. Então, se liga nisso também. Conjunção subordinativa integrante está certo. Agora, conjunção subordinada integrante não está legal. Romano número 2. Nesse exemplo, o vocábulo que introduziu uma oração subordinada porque se me dissesse que a oração é subordinativa, também não está certo. Oração subordinada substantiva. Substantiva é quando começa com conjunção integrante. A positiva, verdade, porque eu memorizei a fórmula que um que conjunção integrante com 2 pontos na frente gera uma positiva. Romano número 3. A função da oração identificada. E daí eles identificam ali que 2020 venha em paz. A função dessa oração é de aposto. Tudo que vem depois de 2 pontos, queridos, se não tiver verbo, é aposto. Mas se tiver verbo, tem função de aposto. Os 2 pontos te trazem uma explicação. Isso cai em pontuação, minha gente. Se eles te dissessem os 2 pontos nesse exemplo, trouxe uma explicação ao texto, perfeito. 2 pontos sempre vai gerar uma explicação, mas nem sempre vai gerar um aposto, mas poderá gerar uma função de aposto. Entenderam? Aposto, minha gente, se eu tivesse dito assim, o Brasil pede isso, 2020 em paz. 2 pontos, 2020 em paz, daí eu tenho um aposto. Mas que 2020 venha em paz é uma oração com valor de aposto. Você entendeu o que é função e o que é? Imagina assim, nós temos sempre nas lideranças alguém que é e o vice. Nós temos governador e vice-governador, presidente e vice. Nós temos o diretor e o vice-diretor. Ora, o vice tem a função de governar quando o líder sai. Entenderam? Então, aposto é aposto, termo da oração, aquilo que vem depois de 2 pontos, ou que fica entre vírgulas sem verbo, que explica alguma coisa anterior. Agora, se tiver verbo, não pode ser chamado de aposto, mas tem função.
conjunção de aposto. Ou, Romano número 4, que 2020 venha em paz. Existe aí um aposto oracional. Tudo bem, é um aposto em forma de oração. Estão entendendo? Então, não pode ser afirmado que é aposto, porque aposto não pode ter verbo. Mas é correto dizer que tem função de aposto, como também é correto dizer que existe aí um aposto em forma de oração. Eles falam aposto oracional. Deu para entender este? Agora o realejo vai tocar. Só vai mudar o olhar. O resto é tudo igual, só muda o olhar. Querem ver o segundo? Eu olhei para a minha fórmula e eu vi que o que era conjunção integrante. Dizia assim, ó, o Brasil tem urgência de que 2020 venha em paz. Eu nem fiz o resto da oração, coloquei reticências, porque é tudo igual. O que você tem que se obrigar a olhar é o antes. Ora, o Brasil tem urgência de quê? Olha aí. Primeiro eu tenho que ver se este que é conjunção integrante. Eu sei que é, porque o Brasil tem urgência, tem verbo. Tem, não é verbo? Daí eu coloquei na frente do que isso? O Brasil tem urgência disso. De mais isso não é disso? Coloquei o isso na frente do quê? O Brasil tem urgência disso, que 2020 venha em paz. Pronto, já sei que o que é conjunção integrante. Romano 2, se ele é conjunção integrante, eu tenho certeza que nasceu aí uma oração subordinada substantiva. Bom, agora eu vou olhar várias vezes para as fórmulas que a Bia me deu, e uma eu já posso eliminar. Se a substantiva divide-se em 6, para ser a positiva tem que ter 2 pontos. Tem ali 2 pontos? Não. O que tem antes do quê? Uma preposição. De não é preposição? Sempre que você tiver um que, conjunção integrante, uma preposição e um nome antes da preposição, elas caminham assim lado a lado. Concordam que urgência é nome? Que de é preposição? E identificaram que o que é conjunção integrante? Sem dúvida. Nasceu aí uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Aquele de que se refere à urgência. Urgência é nome. Está completando o nome. Daí eles vão te dizer. De que 2020 venha em paz. Romano 1. O vocábulo que é uma conjunção subordinativa integrante. Perfeito. Em Romano 2, introduziu uma oração subordinada substantiva. Até aí tudo bem. Completiva nominal. Ah, daí eu tive que olhar, fui lá no texto. Olha a questão que eu dei ali, que caiu domingo. Eu peguei o que, vi que era conjunção integrante, tinha uma preposição na frente, e antes da preposição tinha um nome, a fórmula está ali, completiva nominal. É um complemento nominal essa oração? Não. Tem função de complemento nominal? Tem. Entenderam, minha gente? É complemento nominal, é termo da oração, não pode ter verbo. Mas a oração tem verbo, então ela tem função de complemento nominal. Lembra do governador e do vice, do diretor e do vice. Quem é vice tem função, não é? Por isso, a completiva nominal não é complemento nominal, mas tem função de complemento nominal. Ou, está ali no esquema, no mapa, eles vão te dizer que nessa oração, de que 2020 venha em paz, é um complemento nominal oracional. Isso está certo. É um complemento nominal em forma de oração. Agora, dizer que é complemento nominal simplesmente não é, porque complemento nominal não tem verbo. Ele só completa o nome sem um outro verbo. Está indo até aqui? Bom, agora eu tenho um exemplo que diz assim, ó. O Brasil urge de que 2020 venha em paz. Eu já sei que o que é conjunção integrante. Por que eu sei? O Brasil urge tem um verbo antes. Eu coloquei o isso na frente do quê? O Brasil urge disso, que 2020 venha em paz. Já sei que o que é conjunção subordinativa integrante. Ah, então estão me dizendo que a oração é subordinada substantiva. Perfeito. Se é conjunção integrante, a oração é subordinada substantiva. Se me disserem que ela é a positiva, tá certo, turma? Não, não tem os 2 pontos.
Ah, mas me disseram que ela é completiva nominal. Bah, pode ser. Porque tem que ter preposição na frente para ser completiva nominal, e ali tem, não é isso? Daí eu fui olhar o meu exemplo. O Brasil urge de quê? E daí eu vi que urge não é nome. Aqui em cima era nome, urgência. Por isso, de cima era completiva nominal. Agora, o Brasil urge de quê? Você tem, olha na fórmula, um quê, uma preposição e um verbo. Aqui você tinha o quê? Conjunção integrante, a preposição e um nome. Essa é a diferença. Só que as duas únicas, subordinadas, substantivas, onde a conjunção integrante vem com preposição, são essas duas. Olha aquela prova bonita de domingo ali. Não precisava nem olhar para mais nada. No momento que você vê que o que é conjunção integrante, vamos olhar a questão ali, dizia assim, ó, a oração de que outros fizessem o mesmo, na linha 21. Eu tinha que ir na linha 21 para ver o que está acontecendo. Concordam? A linha 21 diz assim, ó, não me ocorreu a possibilidade de que outros fizessem o mesmo. Está aqui o de que eles me pedem. Daí eu olhei para trás. Tem verbo, não me ocorreu a possibilidade. Não me ocorreu a possibilidade. Então eu já sei que aquele que é conjunção integrante porque tem um verbo. Coloquei isso, ó. Não me ocorreu a possibilidade disso, que, né? Então já sei que o que é conjunção integrante. Não tem preposição ali na frente? Tem. Agora eu tenho que ver na linha 21 o que vem antes da preposição. Possibilidade é verbo ou é nome, turma? Nome. Então nasceu aí uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. E tem essa resposta que é a letra B. Mas pode ver que eles deram a letra A também. Porque as duas únicas, onde a conjunção integrante vem com preposição, ou é a objetiva indireta, ou é a completiva nominal. Tranquilo? Bom, mas o fato de uma oração começar com conjunção integrante também pode gerar uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Quando é que eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta? Quando começar com conjunção integrante. O exemplo que está ali diz assim, o Brasil pede que 2020 venha em paz. O Brasil pede, tem verbo. Eu coloquei o isso na frente do quê? O Brasil pede isso. Já sei que o que é conjunção integrante. Já sei que nasceu aí uma oração subordinada, substantiva. Já começo a eliminar. Não tem dois pontos, não é a positiva. Não tem preposição na frente do quê? Completiva nominal não é. E nem objetiva indireta. Matei 3. Se a substantiva divide-se em 6, eliminei 3 só nesse olhar. Daí eu fui lá e olhei. O Brasil pede. Quem pede é o Brasil, tem sujeito. Eu só posso perguntar o quê para um verbo, minha gente, quando tiver sujeito. Correto? Daí o Brasil pede, coloquei um ponto que pergunta, ele faz o quê? O verbo que faz a pergunta o quê, se não tivesse verbo respondendo, seria o objeto direto. Mas como ele começa com que, gerando uma oração, eu tenho aí uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ou eles vão te dizer um objeto direto oracional, um objeto direto em forma de oração. Entendido? Em forma de oração. Não posso admitir que ele é objeto direto, porque objeto direto não pode vir a resposta com verbo. Se eu tivesse dito, o Brasil pede um 2020 de paz. O Brasil pede um 2020 de paz. Ele pede o quê? 2020 de paz. Está vendo que a resposta não tem verbo? Aí é objeto direto. Mas que 2020 venha em paz, agora tem uma resposta com verbo. Então é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, que tem função, está no papel do objeto direto. Ou um objeto direto oracional, em forma de oração. É assim a conversa que a gente vai enfrentar. Certo? Único caso. Único caso. Vocês estão vendo que a substantiva divide-se em 6. Único que pode começar com um C
é essa aí. Se eu te dissesse isso, não sabemos se o final de semana virá chuvoso. Não sabemos se, olhei para trás, tem um verbo. Não sabemos isso. Se eu posso colocar isso na frente do se, o se é conjunção integrante. Não sabemos, ele me pergunta o que, se o final de semana virá chuvoso. Esta oração que começou com se, depois de um verbo que pergunta o que, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Não é objeto direto, mas tem função de objeto direto. Ou um objeto direto oracional. A única substantiva que pode vir com um elemento diferente é a objetiva direta. Entendido? A única, porque a positiva, a completiva nominal, a objetiva indireta será gerada pelo vocábulo que? Conjunção integrante. E agora eu vou para o número 5. Diz assim, ó, o desejo do Brasil é que 2020 venha em paz. Olha como o realejo toca, minha gente. Vai olhando o mapinha de todos que a gente já viu e vamos observando a diferença. Pode fazer por exclusão. Se você estudar nessa ordem, dá para fazer por exclusão. Quer ver? O Brasil, o que diz ali? O desejo do Brasil é que 2020 venha em paz. Primeiro, eu tenho que ver o que é o quê. Tem um verbo antes. O desejo do Brasil é esse. Pude colocar o esse na frente do que. Então, o que é conjunção integrante? Se ele é conjunção integrante, com certeza nasceu aí uma oração subordinada, substantiva. Sou leigo, enquanto não cai a ficha, começa a fazer por exclusão. Se tivesse 2 pontos, seria a positiva. Se na frente do que conjunção integrante tivesse preposição, ou seria completiva nominal, ou seria objetiva indireta. O desejo do Brasil é verbo de ligação. Ser, estar, ficar, andar, parecer, permanecer e continuar. Você não vai perguntar o que para um verbo de ligação. Então, eliminou ele não ser objetiva direta. Conseguindo? Então, no momento que você tem um que conjunção integrante, um verbo de... Agora tem que ser VL, está ali ó, na fórmula. VL tem que ser um verbo de ligação com o seu sujeito, lógico. Quando eu digo Brasil, o desejo do Brasil é... Quem é que é? O desejo do Brasil. Esse é o sujeito, é verbo de ligação, aquele que iniciou uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Bia, me disseram que aquela oração é o predicativo. Não, predicativo não tem verbo. Mas se me disserem que é um predicativo oracional, está correto. Ou na função. Função não é a mesma coisa que é. Então, na hora de ler, vamos observar se é questão de romano. E agora, a mais cobiçada dos concursos públicos. A primeira cobiçada é a subjetiva e a segunda é a objetiva direta. Ó, vou colocar 2 rodinhas e ali uma. A que bate liderança é a subjetiva. Olhando para o mapa, minha gente, vendo se nesse momento, pelo olhar, você conseguiria fazer a distinção. Daí eles te dizem assim, ó. Eu ainda não li a fórmula para você, eu estou vendo o exemplo. No exemplo diz assim, ó, convém que 2020 venha em paz. Eu peguei o que, olhei para trás, convém é verbo. Já sei que tem cheiro de conjunção integrante. Para ter certeza, eu coloquei o isso. Convém isso, que 2020 venha em paz. Já tenho certeza que o que é conjunção integrante. No momento que ele é conjunção integrante, de tanto ouvir a Bia falando hoje, eu já saio com certeza que a oração é subordinada substantiva. Qualquer coisa que me disserem fora disso está errado. Eu só não tenho certeza se ela é uma das 6, porque a substantiva se divide em 6, daí eu começo. A positiva não é porque não tem 2 pontos. Convém que 2020 venha em paz, não tem 2 pontos. Então, não é a positiva.
Completiva nominal e nem objetiva indireta pode ser. Porque na frente do que eu não vejo preposição. Convém que não tem preposição, matei duas. Convém não é verbo de ligação, então eu matei a predicativa. Olha o olhar das bancas. Objetiva, direta ou subjetiva. É aí que você vai ficar pendurado. Porque a tua vontade é dizer convém o quê? Que 2020 venha em paz. Não é a tua vontade, mas não faça a tua vontade. Faça a certeza. Para você perguntar o quê para um verbo, tem que ter sujeito. Quem é que convém? Como é que você vai perguntar o quê para o convém se ele não tem sujeito? Na minha objetiva direta tinha sujeito. O Brasil pede que 2020 venha em paz. Daí o Brasil pede o quê? Porque o Brasil é o sujeito de pedir. Jamais se pergunta o quê para um verbo sem antes localizar o seu sujeito. Por isso a subjetiva e a objetiva direta é que vai deixá-los pendurados, bailando num salão vazio. Então, no momento que você olhou um quê e viu um verbo na frente, antes de perguntar o quê, procure o seu sujeito. Não tem sujeito? Já eliminei. 2 pontos não tem, não é positiva. Não tem preposição, não é completiva nominal, nem objetiva indireta. Não é verbo de ligação, não é predicativa. Não é objetiva direta porque não tem sujeito, por isso a oração é subordinada, substantiva, subjetiva. Subjetiva, porque a oração anterior não tem o sujeito, ela desempenha a função de sujeito. Por isso, dentro dela tem o que as bancas gostam muito, o famoso sujeito oracional. Sujeito oracional é a mesma coisa que a oração subordinada, substantiva, subjetiva, que para ser subjetiva, número 1, nasce com conjunção integrante. Número 2, o verbo antecessor até pode ser de ligação. Olha o exemplo que eu te dei ali. É fundamental que 2020 venha em paz. Bah, mas é verbo de ligação? Mas você perguntou quem é que é? Tem sujeito aí? Não. Por isso, para ser subjetiva, o verbo que antecede pode ser qualquer um, até de ligação. Mas daí eu vou confundir com a predicativa. Não, porque a predicativa, o verbo de ligação, vem com o sujeito. Meu desejo é, o desejo do Brasil é. Você está vendo que o verbo de ligação vem acompanhado de sujeito. Daí a segunda é predicativa. Agora, quando eu te digo é necessário, é fundamental, é mister, é basilar, é considerável que entendamos isso, você viu que o que é conjunção integrante? De repente eu poderia confundir com predicativa, porque é verbo de ligação, mas o é aqui é fundamental, é preciso, é necessário, é basilar, convém, sabe-se, e não tem sujeito. Se o verbo que vem antes da conjunção integrante não tiver o seu sujeito, é o único que não vai ter o seu sujeito, a oração que nasce com a conjunção integrante é subordinada, substantiva, subjetiva, ou sujeito oracional, ou uma oração na função de sujeito. É o sujeito? Não. Tem função de sujeito? É verdade. Fazendo um feedback, nós vimos então o que é conjunção integrante, que para ser conjunção integrante eu confiro se tem verbo, se eu coloco esse, essa ou isso na frente, já sei que o fato de ser conjunção integrante introduziu uma oração subordinada substantiva, classificada em 6. A positiva, quando o que é conjunção integrante estiver antecedido de 2 pontos. Completiva nominal, quando o que é conjunção integrante apresentar uma preposição e antes da preposição um nome. Só vão conferindo a fórmula. Objetiva indireta, quando o que é conjunção integrante, com preposição antes e um verbo antes, gerou a objetiva indireta. Objetiva direta, quando o que é conjunção integrante, tiver um verbo que pergunte o que com o seu sujeito. Jamais perguntarei o que para um verbo, sem antes localizar o seu sujeito. Mas eu localizei o que era uma conjunção integrante, com verbo de ligação antes, com o seu sujeito. Não adianta ser verbo de ligação e não ter o seu sujeito. O Brasil, o desejo do Brasil é que... este é verbo de ligação porque o sujeito é o desejo do Brasil. Então, o verbo de ligação com o seu sujeito gera uma predicativa.
E, finalmente, não tem dois pontos, não tem preposição. O verbo não pergunta o quê? Nem deu para fazer isso, porque não tem sujeito. Este verbo não tem sujeito, meu Deus. Então, nasceu aí uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Liderança nos concursos, porque aí tem o famoso sujeito oracional. E na última questão, para a gente resolver, observem aqui, diz assim, ó, essa questão não é fácil, não. Essa questão mostra a diferença que eu te dei, é e não é. É objeto indireto e tem função. Olha aqui. Deixa eu ver onde eu fico aqui. Necessitamos de ajuda. Quero ver se você entendeu. Se eu te disser o que é de ajuda, concordam que isso aí é objeto indireto? Quem necessita, necessita de. Se eu te disser o que é de ajuda sintaticamente, objeto indireto, porque não tem verbo, ele é o termo da oração que responde à pergunta, quem necessita, necessita de. Olha como é que eles transformaram. Necessitamos que ajudem. Concordam que quem necessita, necessita de? Está faltando um de aqui. Ó, eles querem a coerência e a correção. Para eu transformar aquilo ali, tem que ser necessitamos de que ajudem. Daí nasceria uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Não é isso? Ó, que, preposição e verbo. Bom, mas não tem a preposição, está incorreto. Eles querem coerente e coeso, a correção não está perfeita, essa não deu. Fora. Deu para entender a diferença? Como é que tem que fazer? É uma questão bem difícil essa. Romano 2, mas aconteceu no final de semana. Desejo uma coisa. 2 pontos, a tua felicidade. Se eu te disser o que é a tua felicidade, concordam que isto aí é um aposto? É aposto. Não tem verbo. Então, é aposto. Eles querem transformar isso. Desejamos uma coisa. Que sejas feliz. Se tivesse 2 pontos aí, não seria a positiva? O problema é que jamais se utilizará vírgula proibida na conjunção integrante. Isso cai em pontuação. Jamais se coloca vírgula na frente de uma conjunção integrante. A única coisa que aparece na frente de uma conjunção integrante é 2 pontos ou travessão, quando ela for apositiva. Entenderam? Tudo bonitinho. Transformou a oração. O problema é que colocou no lugar dos 2 pontos uma vírgula. Se você tem essa informação, agora você sabe. Jamais haverá vírgula na frente de uma conjunção integrante. Coloquei por último para gravar. Isso cai na pontuação. Estou dando hoje conjunção integrante, mas lá na pontuação, numa aula, a gente vai cobrar isso. Por isso não deu, não está correto a transformação. Sai daqui. Ele aguardava a tua chegada. Se eu sublinhar a tua chegada e te disser que isto aí é o objeto direto da oração, tá certo? Sim, ele aguardava. Que pergunta você faz? O quê? Por que você perguntou o quê? Porque ele é sujeito. Eu só posso perguntar o quê para um verbo quando tiver sujeito. Então eu perguntei. Ele aguardava o quê? A tua chegada. Na resposta não tem verbo, então ele é o objeto direto. Vamos ver agora a transformação. Ele aguardava que chegasses. Que? Não tem verbo antes? Estou achando que é conjunção integrante. Vou colocar o isso na frente. Ele aguardava isso, que chegasses. Concordo que é conjunção integrante? Ele aguardava. Você não vai perguntar o quê? Não tem 2 pontos. Não tem preposição. Aguardava, pergunta o quê e tem sujeito. Não nasceu aí uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta? Tá, coeso, correto e coerente. Por isso, apenas o Romano 3, na prova de domingo, era a resposta. Entendido, minha gente? Foi um privilégio mais uma vez. Muito obrigada. E assim encerramos mais um encontro cuja energia positiva esteve no ar, estudando o pronome relativo e as orações subordinadas adjetivas, e a conjunção integrante, e as orações subordinadas
substantivas, nas suas funções morfológicas, sintáticas, na sua relação com a pontuação, na sua relação com os termos da oração, na sua relação com as classes gramaticais. Bons estudos e até o próximo encontro.